Você tem clareza de quais foram as experiências, os processos, os momentos em que o seu cliente saiu muito satisfeito? Você tem clareza do que você já fez que deu muito certo, trouxe o cliente novamente para o seu atendimento ou fez com que ele indicasse pessoas para vir consultar com você? Não sei se isso está 100% claro hoje, mas eu quero te falar sobre como você pode fazer para encantar os seus clientes na terapia holística. E eu gosto muito de falar desse assunto porque é uma das coisas que eu mais estudo, é uma das coisas que eu mais me detenho a estudar, tanto para a experiência do meu cliente, que é terapeuta, que é um profissional liberal e que se projeta para ter sucesso na profissão, quer iniciar nessa carreira, mas quer dar certo, quer fazer dar certo, como também eu gosto de estudar e ajudar o meu marido na empresa dele, porque nós temos um mercado também, que é um armazém, né? E nós temos um conceito diferenciado lá também, de atender clientes de alto nível, o que faz com que algumas exigências sejam diferentes do que você atender clientes que são popular, diríamos assim, né? Que buscam mercadorias mais populares do que o cliente que busca por qualidade, não apenas por preço, né? E a gente se posicionou desta forma. E eu vejo que muitas coisas que eu estudo para implementar na vida do terapeuta, eu acabo levando essas dicas para ele e ele também traz dicas para mim que são fundamentais para você que quer construir um posicionamento, quer ter uma audiência, quer ter fãs, não apenas pessoas que vêm, fazem um atendimento com você e vão embora, porque não tiveram a experiência que elas esperavam ou porque você não conseguiu encantar esse cliente de uma maneira que ele pudesse se manter fiel a você, ao seu trabalho. Então eu percebo que quando a gente faz o alinhamento dessas ideias, né, tanto num mercado que não tem nada a ver com terapia holística, que é o mercado do meu marido, o mercado de mercadoria de alimentação mesmo, né, do ramo alimentício, como essa visão do desenvolvimento pessoal, a gente chega em alguns pontos que são comuns, algumas coisas que são importantes que você entenda, que você saiba, para que você realmente construa esse caminho que vai te tornar um profissional bem-sucedido, seja onde for, né? E eu vejo que algumas pessoas às vezes me escrevem, me mandam e-mails ou me mandam mensagens dizendo que elas acompanham os vídeos do Top Terapeuta e os meus vídeos e que levam essas dicas para os mais variados segmentos, as mais variadas áreas. Em qualquer setor a gente consegue utilizar esse tipo de dica que eu vou te dar aqui. E a primeira dica sobre encantar clientes e sobre você acertar desde o início, no sentido de que eu vejo que as coisas elas precisam se conversar. Quando você faz uma postagem simples no seu Instagram, no seu Facebook, a pessoa ela tem que saber quem é você, até mesmo numa postagem que você faz. Como assim, Kátia? Vocês precisam gerar uma comunicação, você precisa gerar uma comunicação que converse com a pessoa em todos os momentos que ela vai fazer contato com você. Eu lembro que na metade do ano passado, de 2018, a gente fez uma reunião, eu fiz uma reunião com a minha equipe falando sobre estratégia, né, o que nós íamos fazer, sobre lançamento do nosso curso e tudo mais. E uma das coisas que a gente começou a verificar é que as coisas no nosso trabalho não se conversavam. Então, assim, a gente fazia uns vídeos super editados, elaborados, não digo super, né? Mas a gente procurava cuidar das edições dos nossos vídeos. Claro que os nossos vídeos sempre podem melhorar no nosso canal do YouTube, por exemplo, ou no Facebook. Mas a gente via que a gente estava investindo em criar, conceituar uma imagem legal dentro dos vídeos, porém o nosso site estava desatualizado. As pessoas que entravam no site não viam a mesma cara da Kátia Bazan que elas viam no vídeo do YouTube. Algumas pessoas começaram a nos mandar mensagens dizendo que elas compravam o nosso curso e quando elas viam o curso não era parecido com o que elas viam no YouTube. Enfim, a gente começou a ver alguns, diríamos que uns buracos, no sentido de a pessoa que via a Kátia Bazan no vídeo, que comprava um curso da Kátia Bazan, que ia para o site da Kátia Bazan, as coisas não eram parecidas. Não digo que elas têm que ser iguais, mas a experiência do nosso cliente tem que ser, também não é igual, mas tem que estar relacionado.
sabe? A comunicação ela tem que estar relacionada no sentido de eu me posicionar do jeito que eu quero que as pessoas me vejam. Então a primeira pergunta que eu quero que você pense agora é: como você quer se posicionar diante do seu cliente? Como é que você quer que ele te veja? Quem você quer ser para o seu cliente? Nesse primeiro pensamento, nessa primeira reflexão, você vai começar a pensar em movimentos que você vai fazer, coisas que você vai atribuir no seu trabalho e que vão fazer com que você realmente encante o seu cliente. Vou dar um outro exemplo que não tem a ver com a Kátia Bazan. Vou dar o exemplo lá do mercado do meu marido. Quais eram os buracos negros, que eu digo, né, do estabelecimento dele? Porque ele atendia clientes de alto nível, pessoas que muitas vezes não perguntavam o preço, mas eles queriam produtos de alta qualidade. Então, nós começamos a observar que a experiência do cliente lá dentro do mercado não estava legal nas filas, no caixa. Começamos a observar que quando tinha muito movimento, tinha muita gente, ficava tudo apertado, as prateleiras não tinham um espaço muito legal, as pessoas tinham que ficar na fila e as filas ficavam desorganizadas porque o mercado começou a ficar pequeno. Então, o que a gente fez? Começamos a pensar na possibilidade de fazer uma mudança para um novo local, com mais espaço, com uma experiência melhor. Todo o processo do cliente que entra no nosso armazém lá hoje, ela foi pensada estrategicamente para que a pessoa entrasse e tivesse um impacto de ver os nossos melhores produtos. Então, quando ela entra na porta, ela é encaminhada para ir pela esquerda, e quando ela vai entrando, ela vai se deparando com os nossos produtos importados, que são os melhores produtos que a gente vende lá. E depois ela vai indo numa sequência onde ela vai simplesmente cada vez mais vendo melhores produtos e se encantando mais com a experiência. Essa foi a nossa intenção, pelo menos, né? E até agora, faz um mês mais ou menos que a gente se mudou, os clientes estão muito satisfeitos e felizes com essa transformação. Mas por que eu tô falando disso que parece que não tem nada a ver com a terapia holística, né? Na verdade, tem tudo a ver com a terapia holística. Porque a segunda reflexão que eu quero que você faça é: quais são os momentos ou as experiências positivas e talvez negativas do meu trabalho hoje? Será que a pessoa que vê uma postagem minha no Facebook, ela se encanta com o que eu falo, com a mensagem que eu posto, com a figura, com a imagem, com tudo que eu publico? Ou será que eu tô fazendo um negócio meia boca? Como é que tá isso? Já existe um encantamento da pessoa na comunicação que você gera com ela? Quando você conversa com ela, sua conversa é personalizada, você encanta o seu cliente, você vende o seu trabalho para ele de verdade, a pessoa quer você no final de uma conversa? Isso é muito importante, isso é fundamental para você começar a construir uma proposta de encantamento do seu cliente. Outro exemplo muito legal que eu sempre falo e gosto de ficar falando sempre é a Disney. A Disney é um lugar onde você se encanta e é pensado em pequenos detalhes que parece que não faz a diferença, mas faz toda a diferença. Eles viram na Disney que o maior buraco negro deles são as filas, né? É a quantidade de gente nas filas esperando. Então eles pensaram em duas coisas para amenizar esse momento que para a pessoa é o pior momento. Ela quer chegar no brinquedo, ela quer brincar, ela quer ver a atração, ela não quer ficar na fila esperando. O que eles fizeram para amenizar isso? Na própria fila, não sei se você já foi, espero que se você não foi, você tenha a oportunidade de ir. Quando você entra para a fila, já tem entretenimento. A própria fila, antes de você chegar na atração, já te envolve, já te abraça. Tem atração, tem coisas bonitas para você ver, você já interage com os personagens ali, né? Mesmo que não sejam personagens vivos, mas você já tá ali interagindo com a atração antes de chegar nela. O que ameniza a espera, porque aí você não fica ali parado, olhando para o nada e fica esperando, né? E a segunda coisa que eles fizeram para amenizar isso foi colocar sempre um tempo maior do que o que a pessoa vai esperar. Então, quando você chega numa atração, tem uma plaquinha lá dizendo o tempo de espera para você já saber, já se programar, que você vai ter que ficar 20, 30 ou 40 minutos esperando na fila. Só que o que eles fazem? Eles veem que a espera está de, por exemplo, 20 minutos de verdade, eles colocam 30. Para sempre surpreender o cliente. Para o cliente olhar para o relógio e pensar, nossa, mas não era 30 minutos? E eu estou há 20 minutos e a gente já está na atração? Porque tem pessoas que vão ficar ali esperando e olhando o relógio, né?
Então foram 2 ações que eles fizeram, porque eles viram que essa era uma das coisas que mais tirava o encantamento do cliente na experiência que ele tinha, na hora que ele estava se preparando para ir para a atração. Então eu quero que você pense quais são as experiências positivas e negativas do seu trabalho. Dei alguns exemplos aqui, da postagem no Facebook, do contato que a pessoa vai ter com você, que você pode personalizar e melhorar isso, né? E outra coisa muito importante é você criar esses momentos de experiência para o seu cliente dentro do atendimento. Quais são os momentos em que você realmente surpreende o seu cliente? Eu sempre ensino 3 momentos essenciais. Inclusive tem aulas que eu faço e que eu já fiz também. Vou deixar o link aqui, inclusive, de uma aula onde eu falo do terapeuta do zero. E nessa aula do terapeuta do zero eu dou mais detalhes sobre isso. Se você tiver interesse, você pode assistir. Mas quais são os 3 momentos mais importantes do terapeuta dentro do consultório? Na minha opinião e na minha experiência. Primeiro, a hora da chegada. A hora da chegada, quando a pessoa entra, ela tem que ser surpreendida. Como? Com um abraço, um chazinho, um cafezinho, alguma coisa que espere ela para aquele momento, né? Com o sorriso do terapeuta, com o amor do terapeuta pela chegada do consultante. E não aquele momento de pressa, de correria, que você chegou atrasado, o cliente chegou e você nem se preparou direito para o atendimento. E para que você esteja nesse estado, você tem que chegar antes da hora para se organizar sua energia, limpar a energia do consultório, se organizar todas as partes físicas e energéticas do processo para que a pessoa sinta esse bem-estar quando ela chega em contato com você. Chega e faz esse primeiro contato, né? Então, isso é essencial para a chegada. Estou dando alguns exemplos, mas você pode surpreender de várias formas. Eu apenas cuidaria com cheiros, incensos, né? Porque às vezes as pessoas não gostam. Então, colocaria algo bem ameno, se você quiser ter um aromatizante bem gostoso, mas daqueles bem bom, nada forte, tá? Isso também ajuda. Ou acender um incenso bem antes e 10 minutos antes da pessoa chegar, você apaga para não ter a fumaça, que às vezes a fumaça não é muito confortável para algumas pessoas. E cuidar desses detalhes para que a pessoa chegue e sinta essa primeira boa impressão. Afinal, não existe uma segunda oportunidade de você causar uma primeira boa impressão. O outro momento crucial é o momento mais ou menos no meio da consulta, em que você vai surpreender ela com alguma prática, alguma técnica, algum exercício, alguma coisa que faça ela viver na prática a experiência do atendimento. Que não seja simplesmente ela chegar, receber uma energização e ir embora, mas ela também vivenciar isso para a realidade dela. Então, nos meus cursos eu sempre ensino uma dinâmica de atendimento que tem perguntas, exercícios e depois a energização, tá? Então você pode pensar em algo que seja bem legal, que ative, que motive e que eleve a expectativa do cliente. Ele está esperando uma coisa e você vai fazer mais do que ele está esperando, né? E no final, eu gosto de incentivar os terapeutas a dar um presente. Pensar num presente, que pode ser algo que você vai pagar, pode ser algo que você nem tenha custo, mas que faça a diferença. Você pode dar um manual com exercícios para a pessoa fazer em casa, coisas simples, práticas e fáceis. Você pode dar um tratamento fitoenergético, se você é da fitoenergética. Você pode dar floral, se você trabalha com florais, dar de presente, embute no valor da consulta e dá isso de presente para a pessoa. Ou você pode mandar uma série de áudios que você grava no seu celular, mas você manda para a pessoa, para o WhatsApp dela, até para manter contato pelo WhatsApp, fazer um acompanhamento legal com a pessoa ali durante os próximos dias. Enfim, existem inúmeras propostas. Um livro, não precisa ser um livro caro, pode ser um livro bem bacana, que seja um livro para quem está começando a fazer atendimentos com você, que precise se renovar, se reinventar, motivar, né, a própria vida, enfim. Pense em elementos que possa construir uma experiência que vai encantar o seu cliente. Se você acertar com o seu cliente desde o início, desde o primeiro contato com ele, ele vai se tornar seu fã. E ele vai pagar o preço que for para fazer o trabalho que ele quer fazer com você. Porque você está concentrado em construir uma experiência marcante, você está dando o que ele quer, porque eu gosto de trabalhar com essa visão da personalização do trabalho, onde você realmente olha para a necessidade do seu cliente e atende essa necessidade. Você não faz só o que você acha legal, você faz o que o seu cliente quer que você faça por ele e para ele. Isso faz toda a diferença. Então pense em elementos que você, exercício agora para o final desse vídeo terminou de ver esse vídeo, pense em momentos que você pode gerar experiência, olhe, avalie se não tem buracos negros nesse processo todo, desde o momento que a pessoa te contata até o momento que ela vem consultar.
Atenha-se aos detalhes de tudo que você tem feito para encantar ou não encantar o seu cliente. Combinado? E só de você olhar, eu sei que as ideias vão fluir, a sua criatividade vai vir à tona e você vai saber como fazer e o que fazer. E eu vou deixar então um link aqui dessa aula do Terapeuta do Zero aqui embaixo, para você poder assistir e ver mais detalhes de tudo isso. Para você poder assistir, se você quer saber mais detalhes de tudo que eu falei, e se você realmente quer dar esse passo além e saber mais como energizar uma sala de atendimento, as dicas que eu dou, como se organizar, estruturar essa proposta do primeiro atendimento, vou deixar aqui que daí eu tenho certeza que vai te ajudar também nesse processo de você se organizar para encantar o seu cliente desde o primeiro contato que ele tem com você, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.